Reino de Judá. Continente: Ásia. Capital: Hebrom, Jerusalém. Língua oficial: hebreu. Religião: monoteísmo, javista/judaísmo, politeísmo, cananeu, politeísmo, mesopotâmico, religião popular. Governo: monarquia. Período histórico: Idade do Ferro. Levantina. 9 ou século 8 a.C. Revolta de Jeroboão. 586 a.C. Cerco de Jerusalém. 587 a.C. Atualmente, parte de Israel. Palestina. O reino de Judá, em hebraico, Amalequete Yehuda, limitava-se ao norte com o reino de Israel, a oeste com a inquieta região costeira da Filístia, ao sul com o deserto de Negev, e a leste com o rio Jordão e o Mar Morto e o reino de Moabe. Era uma região alta, geograficamente isolada por colinas de montanhas a oeste, o Mar Morto a leste pelo deserto de Negev ao sul. Sua capital era Jerusalém, onde encontrava-se o Templo de Jerusalém, o qual, segundo a Bíblia, teria sido erigido por ordem do rei Salomão para abrigar a Arca da Aliança, ou Arca do Pacto. Segundo a estela de telefone Dan, o reino de Judá realmente existiu, em alguma forma, pelo menos em meados do século 9 a.C., mas faz pouco para mostrar até que ponto. Após a divisão do reino, no 5º ano do reinado do rei Roboão, o faraó Sisaque I invadiu o território dos hebreus e transformou o reino de Judá num estado tributário. Esse fato evidenciado no relato bíblico, em Crônicas 12.2, e comprovado por inscrições egípcias. Inscrição mural sobre Sisaque I no templo de Karnak e a estela de Megido. Devido à sua posição estratégica às portas da península do Sinai, e acesso ao Baixo Egito, foi utilizada pelo faraó como um estado tampão, o que lhe pouparia de usar seus próprios exércitos para defender esta fronteira. O reino de Judá entrou em conflitos com os reinos de Moabe, Amon e os filisteus. A Bíblia afirma que o reino de Judá permaneceu, de maneira geral, fiel à sua fé em Deus, Javé ou Jeová, enquanto que Israel setentrional tornara-se fortemente influenciado pela cultura cananeia e pela religião fenícia. O culto à Asa e preservação da linhagem real davídica do qual deveria vir o prometido Messias, de acordo com os profetas do Antigo Testamento, a justificativa para a misericórdia de Deus sobre o reino de Judá, ao passo que o politeísmo do reino de Israel teria sido responsável por sua ira sobre seus governantes, enquanto o reino de Judá permaneceu sob a dinastia dos descendentes do rei Davi. O reino de Israel passou por várias dinastias e golpes de estado. A arqueologia vem demonstrando que, durante os séculos 9 e 8 a.C., Judá não passava de uma região atrasada, predominantemente rural, prejudicado pelo isolamento geográfico e com uma população politeísta formada principalmente por pastores nômades e mencionado por fontes estrangeiras pela primeira vez apenas em 750 a.C., 2 séculos após a formação do Reino de Israel. Este, por outro lado, localizado numa região mais privilegiada para a agricultura e rota de comércio entre os portos fenícios e os estados mesopotâmicos, gozou de grande desenvolvimento anterior, durante os séculos 9 e 8 a.C., estendendo suas fronteiras entre os territórios arameus ao norte da Galileia, instalando palácios em diversas partes do reino e formando um poderoso exército. O reino de Judá viu o perigo das potências estrangeiras emergentes quando a capital de Israel, Samaria, foi tomada pelo rei assírio Sargão II, em 722 a.C., o que o levou a buscar prestar vassalagem junto à Síria. Ironicamente, a destruição do reino do norte pelos assírios causou um grande florescimento do reino de Judá, ao sul. A população cresceu enormemente, alimentada pelos refugiados hebreus do norte e Jerusalém, antes uma pequena cidade de um reino pobre e isolado no sul, tornou-se o grande centro de influência entre todos os hebreus. Mais tarde, devido à recusa do rei Ezequias em continuar pagando tributos à Síria, o rei Senaqueribe invadiu o reino de Judá e sitiou Jerusalém, mas sem a conquistar. Segundo a Bíblia, o seu exército foi subitamente destruído por obra de Deus. Os registros assírios em Nínive e os trabalhos arqueológicos realizados na região apontam para uma situação diferente. Embora Jerusalém tenha sido apenas saqueado e poupado da devastação e do terrorismo de Estado praticados pelos assírios contra populações rebeldes, outras cidades do reino de Judá, como Ar e Laquis, na região oeste do reino, não contaram com a mesma sorte e foram pilhadas, com seus moradores assassinados ou escravizados. O rei Senaqueribe, ao encerrar sua campanha na Palestina, concedeu ao reino de Judá um saldo considerado como desastroso, incluindo a redução de 1/3 da população do reino e a perda da rica região do Cefelá, produtora de cereais, transferida pelos assírios aos seus vassalos filisteus.